Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito bom dia para você, obrigado pela sua audiência, na oportunidade da gente trazer mais uma conversa muito importante para o seu horário da manhã. E hoje nós vamos falar sobre a realização de um dos maiores eventos do Espírito Santo que acontece nessa semana, Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, onde a organização do Instituto Líderes do Amanhã coloca o nosso Espírito Santo no centro de discussões muito importantes em nível nacional. Questões filosóficas, econômicas, de mercado, tudo isso envolvido numa programação muito extensa e de relevância, e que será realizado então na nossa capital do estado nos próximos dias. E a gente vai te explicar tudo isso que está sendo preparado a partir de agora então, com o nosso convidado já presente aqui na mesa do nosso Em Destaque. Participa conosco hoje então o Vitor Casagrande, ele que é o presidente do Instituto Líderes do Amanhã, para nos trazer inclusive detalhes e tudo que está sendo preparado, mas também para entender a relevância do papel que Vitória tem em toda essa discussão, como eu falei, em nível nacional. Presidente, muito obrigado pela presença, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Fábio, bom dia a você que nos assiste. Não precisa me chamar de presidente não, que eu já fico sem graça, mas te agradeço, é uma honra estar conversando contigo. Que bom. Fábio, que é um associado formado pelo nosso instituto, e vai ser um prazer falar um pouquinho mais sobre um evento que a gente gosta tanto, que é o Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Excelente, ainda mais a versão 2025 sendo trabalhada aqui já para daqui a pouquinho ser apresentado a todo o público. Acontece então de 6 a 7 de novembro aqui na nossa capital do estado. É a 13ª edição já, inclusive. Como o Vitor falou, né, eu conheço muito de perto toda essa organização, mas obviamente nessa edição também quero estar acompanhando tudo que está sendo preparado e também lá. Mas vamos então explicar primeiro para quem não está tão atento ainda, e obviamente já é um convite para você acompanhar. Desde agora, fique de olho no endereço, que é o mais fácil para você ter noção da programação e como acessar o Fórum Liberdade e Democracia. Vitor, então explica para a gente nas suas palavras, né, o que é esse evento na capital do estado? Não, perfeito. Eu acho que para explicar o Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, como você bem disse, que a gente está na 13ª edição, eu preciso primeiro falar um pouco sobre o Instituto Líderes do Amanhã. E o Instituto Líderes do Amanhã surgiu para formar jovens e lideranças empresariais aqui no nosso estado, e a nossa formação ela segue 5 eixos. Um eixo de filosofia, que a gente acredita que é a matéria das matérias, então tudo acaba sendo derivado desse eixo de filosofia. Um eixo de economia, política, gestão e liderança. Então o fórum ele vem exatamente para a gente ter a oportunidade de mostrar para a sociedade como um todo, não só para as pessoas de Vitória, tem mais de 100 pessoas vindo ao redor do país todo para esse evento, pessoas do interior também, de outros institutos que participam do Fórum Liberdade de Vitória. Então a gente olha para o Fórum Democracia e Liberdade como uma forma de mostrar o que a gente faz toda segunda-feira dentro do Instituto Líderes do Amanhã. Então são debates que a gente acredita serem relevantes o suficientes para a gente compartilhar com mais de 1.500 pessoas agora nessa semana. E a formação, né, como você está destacando já, a questão de formação de líderes é cíclica, né? Então as pessoas vão se aprimorando dentro dos conhecimentos no Instituto, obviamente também sobre a organização, sobre como isso é discutido no ambiente filosófico, mas com aplicação na nossa sociedade, né, na vida real, vamos chamar assim. Então é um conjunto de instrumentos para a interpretação, né, de tudo que a gente vive, né, na área da economia e da política. Perfeito. Perfeito. Acho que a gente entende, quando a gente fala de filosofia, a gente entende que são ensinamentos de uma sabedoria prática. Então, não necessariamente a gente está indo para a parte educacional, que talvez muitos de vocês que estão nos escutando pode vir à sua mente quando você fala da palavra filosofia. Mas quando a gente fala da filosofia, nesse caso, é uma sabedoria prática que a gente acredita que ela é criada a partir de discussões e debates num coletivo. Então é exatamente esse propósito de um evento como esse que a gente vai fazer essa semana. Legal, e já está tudo sendo preparado mesmo, a programação a gente vai deixando aí passando, obviamente, para você também ter noção dos convidados de peso que já estão confirmados para estar então na realização do Fórum Vitória. Nomes, inclusive, que a gente vai até tratar aqui, alguns chamam mais atenção, né, obviamente pelas áreas que atuam, e entender como que o conjunto mostra a relevância das discussões que estão sendo preparadas para todo o público, não só do Espírito Santo, mas aqueles que também vêm de fora do estado devido a essa relevância. Mas primeiro eu queria saber o tema, Vitor, né? O fórum
anualmente traz uma temática para trabalhar até com os convidados, né? E que para 2025, o que foi escolhido? Todo ano a diretoria do Instituto Líderes do Amanhã escolhe um valor do ano, né, que vai ditar o ritmo ali dos nossos encontros, do nosso fórum. E um dos valores do Instituto Líderes do Amanhã é responsabilidade individual. Então, a gente acredita muito na capacidade de um país a partir da esperança dos seus indivíduos em conquistarem o que eles sonham, conquistarem o que eles tanto desejam, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal. Então, pensando nesse valor, a gente escolheu o tema que é Assuma Seu Futuro, que é uma provocação para todos os participantes entenderem que o Fórum Liberdade e Democracia ele traz uma oportunidade de você refletir sobre aquilo que você ainda deseja conquistar e que isso, em primeiro lugar, depende mais de você do que de qualquer outra consequência que vem do ambiente. Obviamente, a gente não ignora que o ambiente é muito importante, que todo o histórico da pessoa e de uma sociedade é completamente relevante, mas a gente acredita que a prioridade número 1 é primeiro o indivíduo acreditar que ele é capaz. Então, foi exatamente por esse motivo que a gente colocou o tema Assuma Seu Futuro. E quem foi convidado para, obviamente, para alguns exemplos, né? Falar a programação toda de memória muito extenso, mas para falar sobre tudo isso, quais convidados estarão aqui presentes? Não, perfeito. A gente realmente a gente tem mais de 20 palestrantes. Mas se você lembrar todos, pode falar. Eu vou destacar alguns aqui. Eu acho que um da nossa terra, né, que ganhou projeção nacional e até internacional, é o Renato Albani, né, que faz um stand-up comedy maravilhoso. Então a gente vai acabar conversando com ele mais sobre a carreira dele empresarial, como é que ele ganhou essa projeção nacional como um todo. A gente tem também políticos que a gente vai ter a oportunidade de debater. Então, o próprio governador do nosso estado, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então, a gente vai ter a oportunidade de debater um pouco mais sobre o rumo do nosso país com essas 4 personalidades. Essas 4 pessoas, 3 deles, os 3 governadores, estarão na nossa programação de quinta e sexta-feira. Já o Paulo Guedes, ele participa especialmente do nosso jantar. Então, só para deixar claro para as pessoas que às vezes vão atrás de um ingresso, aí tem um ingresso que dá direito ao nosso jantar e aí vai ter a palestra do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente tem outros empresários também, como o Ricardo Faria, que é dono daquela Granja Faria, que fez até uma aquisição de uma granja aqui na nossa cidade de Santa Maria de Jetibá. E hoje é um dos maiores produtores de ovos do país. E dentre outros grandes nomes, como por exemplo o Guilherme Freire, que tem se destacado bastante, falando exatamente sobre aquilo que a gente falou agora no início do programa, sobre filosofia e principalmente como colocá-la em prática. Legal. Acho que é um diferencial até no ambiente de eventos ter 3 governadores, né, entre os presentes palestrantes ou painelistas, né? Então, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, Romeu Zema de Minas e Ronaldo Caiado de Goiás. De Goiás, perfeito. Importantíssimo. Está vendo a relevância que a gente falava para você, entre os outros, obviamente. A questão do Paulo Guedes, né, que é o ex-ministro da Economia, também traz ali uma dinâmica diferenciada de como o fórum se organiza, né? É como se a gente tem a programação dia e essa é um plus no formato de jantar. Exatamente. A gente faz o fórum nesse formato já tem um bom tempo, onde a gente tem a programação durante a tarde de quinta-feira e durante a tarde também de sexta-feira. Mas a gente sempre tenta pegar um palestrante específico e tenta passar para alguns dos nossos participantes uma experiência mais especial. Então, no ano passado, a gente teve uma conversa com o Montesano, que tinha sido presidente do BNDES no governo passado, que foi durante o almoço. Dessa vez, a gente está fazendo um jantar. O fórum, que ele acontece quinta e sexta-feira à tarde no Centro de Convenções de Vitória, e esse jantar, especificamente na quinta-noite, acontece no Le Buffet Master. Que bom. E a gente lembra, né, pelo menos eu lembro bastante, que entre a programação de outros anos, e por isso o conhecimento, né, vai se aprimorando, né? Já tivemos ministro do STF participante, né? Tivemos tantos outros expoentes políticos da economia, empresários das empresas, das maiores empresas do Brasil e do Espírito Santo, presentes, né, na programação do Fórum. Por isso, é sempre imperdível o Fórum Liberdade e Democracia.
Mas, Vitor, falar sobre Assuma o Seu Futuro. Por que que esse tema, no final de 2025, né, já que a gente está na reta final do ano, ele ganha mais preponderância, ou seja, mais importância para ter essa discussão agora? Que contexto é esse? Político, econômico? Quando a gente pensou no tema, obviamente a gente imaginou o cenário onde o Espírito Santo está inserido. O Espírito Santo está inserido num cenário onde acabou de passar uma reforma tributária que vai acabar beneficiando os estados que são mais consumidores, e no nosso caso a gente é um estado mais produtor, né? É um estado como o nosso que está aberto economicamente para o mundo, se eu não estou enganado, é o estado com maior abertura econômica do nosso país. E num momento também onde o Espírito Santo não é uma ilha, a gente tem uma série de questionamentos em relação à dinâmica da geopolítica, né, e da economia mundial, mesmo falando de guerras ou falando do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando também sobre uma eleição que se aproxima, que a gente não pode ignorar ela. Em 2026 a gente tem mais uma eleição em âmbito nacional. E quando a gente vai para esse tema, é exatamente para lembrar toda a sociedade, principalmente quem vai ter a oportunidade de participar do evento durante os 2 dias, que ignorar isso não é o que a gente está indicando. A única coisa que a gente gostaria de reforçar durante esses 2 dias é que você especificamente, buscando fazer cada vez mais e melhor no seu negócio, buscando fazer cada vez mais melhor também para a sua família e tentando melhorar enquanto indivíduo, a gente tem uma chance maior de ter um país mais próspero que não dependa exclusivamente de políticos X ou Y. Então a gente tenta trazer o protagonismo mais forte para a sociedade e menos necessariamente para um indivíduo ou outro. Isso é legal no seguinte aspecto, de que não é apenas um evento para trazer um aprimoramento profissional, né? Mas é uma chance de você ter um avanço, inclusive, na sua leitura de posicionamento diante dos seus próprios desafios, muitas vezes particulares, pessoais e familiares, que obviamente também podem refletir, né, num avanço aí na sua carreira ou como você lidar, né, com as suas responsabilidades dentro da sua atuação profissional, né, Vitor? Perfeito. A gente tem, inclusive, assim, para chegar em 1.500 pessoas, vários dos associados, inclusive, doam alguns ingressos para estudantes de escola pública. Então, a gente vai ter ali provavelmente mais de 200 estudantes, né? Não só do ensino privado, mas do ensino público também, em parceria com as escolas de tempo integral. Então, a gente tem se questionado cada vez mais como que a gente pode levar essas ideias para cada vez mais pessoas aqui do nosso estado, que principalmente a reflexão é individual, a forma como cada um vai refletir sobre aquele conteúdo é único e individual de cada pessoa, mas a gente tem certeza que se você adquirir um excelente conteúdo, a chance de você ter atitudes melhores, né, e mostrar os seus valores certos no dia a dia é muito maior. Que bom. Tudo isso, inclusive, na capital do estado do Espírito Santo, pertinho de todos nós, onde o nosso programa chega. E, obviamente, é uma possibilidade de você estar presente e acompanhar toda essa discussão, toda essa programação. Depois do nosso intervalo, a gente ainda continua falando. Tem muitas questões especiais preparadas, então, para o Fórum Liberdade e Democracia, nesses dias 6 e 7 de novembro, aqui na capital do estado do Espírito Santo. A gente volta já já, então. De volta então com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT e retomando a conversa com o nosso convidado desta edição. Vitor Casagrande, que é presidente do Instituto Líderes do Amanhã, está trazendo para a gente aqui o ambiente de um dos maiores eventos do Brasil que está para acontecer em Vitória nesses dias 6 e 7 de novembro no Centro de Convenções, que é o Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Uma programação muito robusta, de um destaque importantíssimo pelo número de convidados e também de participantes de todas as discussões que estarão presentes, então, aqui no Espírito Santo, das áreas da filosofia, da economia, política, discussões de mercado, crescimento próprio, inclusive, né, individual, como que tudo isso junto pode nos levar a um ambiente mais próspero, inclusive para o Espírito Santo, mas a gente sabe que isso irradia até
para todo o nosso território nacional. E até por conta dessa relevância, Vitor, retomando a conversa, acho que no cerne, né, no centro de tudo está o desempenho do Instituto Líderes do Amanhã, que a gente começou falando dele. E você bem nos explicou, né, que é uma questão de formação de líderes. Mas por que isso tem essa relevância, essa importância? Aí eu transmito a você essa questão para nos ajudar a refletir. Né? Por que esse trabalho do Instituto Líderes é tão importante e até leva, né, a questão de líderes em seu nome? Por que trazer esses jovens para um protagonismo assim? Não, perfeito. O Instituto Líderes do Amanhã foi fundado em 2011 e, obviamente, ele foi se aperfeiçoando ano a ano. A cada ano a gente seleciona cerca de 25 a 30 jovens para passarem por um ciclo de formação, né, que a gente pode falar um pouco melhor daqui a pouco com os nossos ouvintes. Mas eu acho que o principal ponto que a gente enxergou desde a sua fundação lá em 2011 é exatamente sobre essa responsabilidade que algumas pessoas estão dispostas a assumir e outras não. As pessoas que estão dispostas a assumir responsabilidades maiores e começarem a de fato liderarem não só a si mesmo, né, que começam com os hábitos que você tem no seu dia a dia, mas liderar um time, liderar a sua organização e, quem sabe, liderar em sociedade. É necessário que ela, pelo nível de responsabilidade que essas pessoas querem assumir, que também tenha uma formação de altíssimo padrão também, para a gente ter cada vez mais líderes melhores. Por que isso é importante? Exatamente por esse capital social, vamos dizer assim, pelo raio de influência que essas pessoas possuem. Então, os líderes com valores certos significam que eles vão estar formando cada vez pessoas melhores, estarem desenvolvendo o nosso mercado no caminho certo. Já líderes com os valores errados vão acabar trazendo, na verdade, mais prejuízo do que qualquer benefício, né? Então, exatamente esse é o propósito do Instituto. Que bom. E daí, então, para você também ter acesso a esse conhecimento, como participar, fica sempre tudo muito claro nas páginas, né, do Instituto, onde você pode encontrar aí, já nos assistindo desde o início, e vai passar aí para você, então, reforçar o seu acesso. Agora, Vitor, se a gente olha de novo para essa programação de 2025, tem uma questão muito interessante, porque tem, como você falou, o Eduardo Albani, né, o Renato Albani, mas também tem lutadores, né, tem representantes de grandes empresas, tem, obviamente, os políticos, como a gente disse, 3 governadores, né, presentes, são destaque. Como que isso tudo, junto que parece tão desconexo em algumas questões, podem linkar e direcionar o participante para uma reflexão tão importante assim? Não, perfeito. Essa sua pergunta é ótima, Fábio, porque eu acho que essa é a grande riqueza dos nossos eventos e do nosso instituto. A gente consegue linkar diversos temas que são importantes para a formação das pessoas como líderes melhores. E, obviamente, a gente está falando do instituto aqui como um instituto de formação de jovens lideranças empresariais, mas o Fórum Liberdade e Democracia é para todos, tá? Para você que está nos assistindo, se você já tem uma idade mais avançada, vamos falar assim, fique à vontade que vai ser muito, muito bem-vindo também ao nosso evento e espero que as reflexões façam muito sentido. Mas a gente tem painéis realmente desde políticos, como a gente destacou no bloco anterior, mas um painel como, por exemplo, sobre a responsabilidade do indivíduo, que a gente vai trazer o Fábio Gurgel, que é o maior campeão de jiu-jitsu do mundo, né? Ele que criou uma academia de jiu-jitsu que é a Aliança, que acabou virando um modelo de negócio para esse mercado que antes era muito imaturo. E junto com ele a gente vai ter um empreendedor social, né, que é o Edu Lira que tem transformado diversas favelas ao redor do país, dando cada vez mais oportunidade para as pessoas que mais precisam. Então a gente olha para o objetivo desse painel é a gente refletir exatamente sobre nós mesmos e o que a gente pode fazer para melhorar enquanto indivíduo, enquanto outros painéis, como um outro que a gente não disse ainda, do Marcos Troirro, é um grande economista, fala bastante sobre geopolítica, e em painéis como esse do Marcos Troirro, aí a gente já começa a analisar mais o ambiente de maneira geral. Marcos Troirro, que se eu não estou enganado, foi inclusive presidente do Banco dos BRICS anteriormente. Uhum. E nesse sentido, então, a participação nesse contexto de tornar o Espírito Santo o centro dessa discussão é a relevância que a gente disse. Mas torna o Espírito Santo mesmo o centro de tudo isso? Né? Um fórum com esse patamar, né, em nível de convidados e de discussões
tem equivalentes no Brasil? Muito poucos até onde eu sei, né, Vitor? Porto Alegre, Belo Horizonte, né? Exatamente. Isso é interessante de falar, porque o Instituto foi formado em 2011 pela visita do nosso fundador, que é o Luiz Wagner Kepp, a Gramado. E lá em Gramado ele conheceu, né, uma das pessoas que fundou o Instituto de Estudos Empresariais, que acontece, o IEE, que acontece lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então a gente surgiu como uma inspiração desse instituto especificamente, que acontece lá, o Fórum da Liberdade, há muito tempo, se eu não estou enganado, são 40 anos que eles já fazem esse evento por lá, e que também surgiu instituições primas, vamos dizer assim, em diversas outras cidades. Aí aqui eu destaco as outras duas maiores, que são o IFL, né, o Instituto de Formação de Liderança, lá de São Paulo e lá de Belo Horizonte também. Que excelente. E o público que participa? A gente vê que temos aqui diferentes perfis que podem tirar esse máximo proveito, mas todos realmente podem tirar esse proveito. Então você falou dos estudantes, né, que podem ter aí já, inclusive, o convite e fica aqui assistindo a nossa entrevista ainda mais empolgados para estarem, mas de maneira geral o público são pessoas em formação, jovens profissionais, profissionais liberais que já têm então seu empreendimento, os empreendedores ou mesmo dentro de uma organização, tudo isso é aberto a eles, agentes públicos. Perfeito. Eu acho que em sua maioria a gente vai ter ali pessoas, jovens empreendedores ou jovens empresários, jovens executivos. E aí, jovens que eu digo aqui até uns 40 anos, né, 45 anos. Então, que eu acho que a idade média ali vai ficar entre 30 e 40 anos das pessoas que frequentam. Mas a gente tem diversos outros empresários, empreendedores também, que são super referência para a gente aqui no nosso estado, que participam e já são mais velhos. A gente tem, como eu disse, estudantes também de ensino médio, estudantes universitários que participam e pelo tema ser amplo, né, o tema falar bastante sobre desafios que a gente tem na nossa vida, independente da nossa idade, eu acho que a gente dá a oportunidade de qualquer idade participar do nosso evento. Que bom. E até mesmo na questão do jantar, né, com o ex-ministro Paulo Guedes, né, não é uma questão dele falar, por exemplo, o que ele fez no governo, obviamente, mas é justamente o interessante pela experiência dele, que já veio, inclusive, de uma trajetória muito importante, né, no mercado financeiro, olhar a radiografia do mundo e falar, ó, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é um desafio, e inclusive por isso a atratividade, né, desse tema tão perto até do empresariado capixaba, né? Perfeito. A gente fala assim que cada indivíduo tem a sua liberdade no momento que você toma qualquer conclusão do que foi falado para você. Então, o que o ex-ministro Paulo Guedes estará dando para a gente uma grande oportunidade ali é uma aula de economia. Você pode gostar ou não gostar de como foi o governo dele à frente do Ministério da Economia, mas com certeza eu acho que a gente tem que concordar que ele é uma excelente referência quando o assunto é a economia do nosso país, desde todas as escolas que ele passou e se formou, até as empresas que ele fundou e que, como você bem disse, participou do mercado financeiro. Então, eu acho que o debate é exatamente a riqueza de eventos como esse que fazem a gente refletir para sair dali com um pensamento cada vez mais refinado, cada vez mais completo sobre desafios específicos que a gente pode ter. Que bom. Bem, quando a gente olha, inclusive, para dentro da estrutura do Instituto Líderes do Amanhã, nós temos, né, não só o Vitor, que está aqui representando, né, uma gama de pessoas que estão trabalhando para esse fórum acontecer, mas na pessoa dele a gente pode perguntar, né, e o legado desse momento, então, do Instituto, que tem como a sua grande entrega para a sociedade justamente esse fórum que a gente está conversando aqui, te convidando agora nesses 2 dias, 6 e 7. Aí eu pergunto então, você, Vitor, né, nesse papel aqui de porta-voz de tantos trabalhos que são inúmeros, inclusive, para isso tudo acontecer. Sim. Você já observa, assim, que o fim do ano, inclusive, chegando, os legados que são entregues, né, mais uma turma formada, ou a turma envolvida também para que essa entrega, né, acompanhando os palestrantes, acompanhando a própria realização, superou ou está dentro das expectativas? Que leitura é essa desse momento para vocês também? Não, perfeito. A gente tem, como você bem disse, a gente tem mais de 200 associados, né, cerca de 223 associados, 81 desses associados no nosso ciclo de formação, que dura 3 anos.
e o restante já de associados formados, que é o meu caso, é o seu caso, né, Fábio? E eu acho que o grande legado que qualquer diretoria que passar pelo Instituto Líderes do Amanhã vai querer deixar é uma formação cada vez melhor para os associados que ali estão. Então a gente termina esse ano formando mais cerca de 25 a 28 pessoas no nosso ciclo de formação. Termina também sonhando o Instituto Líderes do Amanhã até 2030, a gente que está finalizando um planejamento estratégico agora nesse ano e projetando mais cinco anos de instituto e, obviamente, querendo bater todos os recordes possíveis, porque a gente sempre comenta que assim, o instituto é feito de associado para associado e a cada ano uma diretoria necessariamente tem o desafio de superar a anterior. Então eu espero que nos dias agora 6 e 7 de novembro, quinta e sexta-feira, a gente consiga ter o maior fórum que esse instituto já organizou. Que bom. E eu digo uma coisa, é surpreendente a partir do momento que você entra no centro de convenções, né? Toda a receptividade, né? Tudo que é preparado, inclusive em linguagem visual para tudo acontecer, sempre tem uma novidade, uma questão encantadora e, obviamente, o espaço é para a discussão e para aquele convidado, mas tudo que acontece ao redor realmente abraça todo mundo que está lá dentro. É um primor mesmo esse trabalho do Instituto Líderes do Amanhã, né? Então, esse ano não é diferente, obviamente, e a gente quer que essas surpresas também te encantem, como estamos trazendo aqui nessa conversa, que é um convite. Só para a gente ir terminando então, Vitor, nosso tempo está se esgotando, se você bem lembrar do início da conversa, a gente falou que o tema, né, do fórum deste ano é Assuma Seu Futuro. Aí eu pergunto então para você, desde agora, assistindo essa entrevista, quem nos acompanha, já é possível assumir o seu futuro? Não, com certeza. Eu acho que quando a gente teve a oportunidade aqui de conversar, e te agradeço mais uma vez, Fábio, pelo tempo e disponibilidade para a gente divulgar um evento que para a gente é tão importante, mas eu acho que a grande reflexão que a gente conversou aqui é exatamente não ignorar a realidade, mas entender que o ativo que você tem, que é mais importante, é você e a sua vida. Então, você tendo controle da sua própria vida, entender que ela é a coisa mais importante que você tem, com certeza novos passos, novos caminhos podem ser trilhados independente do ambiente que você vive, né? Eu acho que essa foi a mensagem que a gente quis passar aqui durante esse bate-papo. Que excelente. E o principal, obviamente, é passado lá, onde você estará também na realização do Fórum Vitória, Fórum Liberdade e Democracia. Vitor, muito obrigado pela presença, parabéns por tudo e um ótimo evento, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Quem quiser saber mais, entre em forumvitoria.com.br ou se quiser se inscrever para a turma do Instituto Líderes do Amanhã e ser um dos nossos associados a partir do ano que vem, o site é líderesdoamanhã.org.br, você vai ver lá um botão de associa-se. A gente espera ter várias pessoas inscritas e quem sabe estarem também no nosso ciclo de formação a partir do ano que vem. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, parabéns mesmo. E esteja lá então, você não sabe a transformação que isso pode acontecer, tá bom? Aliás, um pouquinho dá para saber estando no Fórum Vitória, como a gente disse hoje. Bem, obrigado então pela sua companhia aqui com a gente nessa manhã, nessa entrevista. E lembre-se, nosso Em Destaque são todas as manhãs aqui na TV Sim SBT. Obrigado por hoje então e volte no nosso próximo encontro. Até lá!